Olá, queridos! Hoje nossa aula de Geografia, terceiro ano, aula para os alunos da tia Catarina e tia Yasmin. Hoje é dia 17 de julho de 2020 e nós vamos falar um pouquinho sobre a matéria representando a cartografia. Muita atenção nessa matéria. Vamos lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão aprender hoje. Para construir representações das paisagens, precisamos observar todos os elementos que as compõem. Vejamos alguns exemplos. Quando nós olhamos uma paisagem, isso que a tia está querendo dizer lá em cima, naquilo que ela acabou de ler. Quando nós olhamos uma paisagem, para a gente entender quais foram os elementos que compõem essa paisagem, nós precisamos observar as pinturas, as maquetes, os desenhos, os mapas, as fotografias e as projeções que representam aquelas paisagens e que vão nos dar um verdadeiro, um real sentido naquilo que nós estamos estudando. As paisagens podem ser visualizadas por meio de observação direta, ou seja, realizada no próprio lugar a ser representado. Isso quer dizer, se você está numa praça, isso é uma observação direta. Você está vendo, você está no local e está vendo tudo que está ao redor daquele local. Então, nós chamamos observação direta. A observação indireta, que vai ser através de fotografias e ilustrações que as retratam. Então, quando você vê um desenho, uma imagem ou uma fotografia daquele local, você faz uma observação indireta. E idealização, que depende da imaginação de quem vai representá-las. É como se eu estivesse contando uma história para vocês de um lugar, dando detalhes daquele local, sem mostrar nenhuma imagem. E a sua imaginação vai criar, vai representar uma paisagem daquele local. Então, nós chamamos esse tipo de representação de idealização de imagens. Para representar as paisagens por meio de um mapa, quer dizer, de um documento específico que vai mostrar o que tem naquele local ou onde se encontra aquele local, é necessário entender cada parte que o compõe. Nos mapas, por exemplo, encontramos informações importantes sobre elementos naturais e humanos que são representados por meio de caracteres específicos, tais como o que a tia acabou de dizer, que nos mapas, quando a gente vê uma informação que é importante sobre algum elemento natural, que quer dizer uma floresta, um vale, um rio, um oceano, ou mesmo um elemento humano, que pode ser um viaduto, uma rua, um carro, uma casa, um hospital, um shopping, são representados. Como que a gente consegue entender isso no mapa? Primeiro, através do título, que vai dizer o que a gente vai apresentar naquele mapa. A legenda, que vai nos mostrar tudo aquilo que tem no mapa, geralmente através de cores. A escala, que vai nos dar a dimensão de quantas vezes aquele local foi diminuído para caber naquele documento, para que você possa entender. Os símbolos, que são nada mais do que aqueles pequenos desenhozinhos que indicam, que nos mostram que naquele local tem um hospital, tem um aeroporto, etc. Orientação espacial, que nada mais é do que a nossa rosa dos ventos. Sem ela você não pode fazer um mapa, você não pode se guiar pelo Google Maps, você não pode ligar aquele GPS do carro, porque a rosa dos ventos é que nos dá a direção exata para onde nós estamos indo.
e as fontes que representam de onde veio aquele documento, quem fez aquele mapa, quem escreveu, quem desenhou. Vamos lá, a tia vai explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. As partes do mapa. Então, a tia acabou de dizer, né, o que vem no mapa, e agora eu vou mostrar onde geralmente se encontram cada pedacinho daquele que a tia explicou agora. Título, legenda, escalas, símbolos, orientação espacial, data e fonte. Então, na imagem, vocês podem ver que o título geralmente fica lá em cima no mapa. As coordenadas ou a orientação espacial, fica abaixo, mas também pode ser que ela venha no cantinho direito, no cantinho esquerdo, superior ou inferior do mapa, quer dizer, em cima ou embaixo. A legenda, que geralmente vem embaixo. A fonte, que geralmente também vem lá embaixo, escrito de onde veio. A escala, olha lá, vocês estão vendo. E nesse mapa, ele tem mais 3 exemplos, que é a projeção cartográfica, a localização e a coordenada geográfica, que a gente não vai falar hoje sobre isso. A gente vai aprender essas três ideias que a tia trouxe, que está aí no mapa, lá no 4º ou no 5º ano, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a Rosa dos Ventos. Toda vez que você vê esse desenho no mapa, você vai entender que o mapa foi desenhado a partir da direção da Rosa dos Ventos. Então, a Rosa dos Ventos geralmente localiza-se no canto superior, quer dizer, em cima, ou inferior, quer dizer, embaixo, dos mapas, indicando as direções para que possamos lê-los. Então, a tia trouxe norte, na Rosa dos Ventos, para cima, vermelho, sul para baixo, azul, leste, que está aí, essa Rosa dos Ventos está em inglês, por isso o leste está com a letrinha E. Mas vocês podem observar que no seu lado direito da tela tem uma letrinha E que indica o leste, pintado de amarelo. Do outro lado, seu lado oposto, seu lado esquerdo, nós temos o oeste. Também temos o nordeste pintado em rosa, que fica entre o norte e o leste. Temos o sudeste, que vai ficar entre o leste e o sul. Temos o sudoeste, que vai ficar entre o oeste e o sul. E o noroeste, que vai ficar entre o oeste e o norte, ok? Bom, os símbolos têm a função de informar os elementos que compõem o mapa. Então, geralmente, nós vemos nos mapas esses desenhozinhos que nos indicam que naquele local específico nós temos um certo tipo de atendimento ou um certo tipo de alguma coisa que vai nos ajudar. Por exemplo, no símbolo vermelho, nós temos o símbolo do Wi-Fi. No símbolo verde, nós temos um símbolo de um restaurante. Indica que naquele local nós temos um restaurante. No símbolo azul mais escuro, ali está indicando que aquele local, que aquele espaço é formado por casas. Lá embaixo no roxinho, indica que aquele local ali tem um hotel. O amarelo vai nos indicar que é uma região de aeroporto e assim por diante, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes. A fonte mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo, como a tia falou lá na frente. Todo mapa, todo documento que vai nos mostrar alguma coisa, ele vai nos dizer que aquela fonte foi tirada de algum local, alguma empresa, algum grupo de estudos, alguma universidade, algum dado científico fez aquilo ali. E por isso existem as fontes, para nos dizer, nos indicar que aquele documento é verídico e que ele foi feito por alguém, certo?
O título informa o que se pode obter do mapa proposto. Por exemplo, nós temos o título aí do mapa do Brasileirão. Essa frase nos indica que aquele mapa, que aquele documento vai dizer quantas vitórias um time teve e quantas derrotas outro time teve. Ou mesmo, no caso desse mapa específico, ele está dizendo que na região norte, um pouco do nordeste e um pouco do centro-oeste tiveram mais vitórias. E o branquinho ali, ó, que pega um pedacinho do nordeste e um pedacinho do sul, os times que tiveram menos vitória. Por isso, o título é Mapa do Brasileirão, porque está falando de futebol, está falando de um campeonato específico que existe no país, que o nome é Brasileirão. Legenda. A legenda é muito importante porque indica, por meio de cores, lembra que a tia falou lá na frente, que geralmente é assim? Sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente. A legenda é que indica o que cada cor representa. Então, nós temos uma legenda, assim como a tia fez a legenda da Rosa dos Ventos, lembra? Agora eu vou te mostrar, na real, o que é uma legenda. Cada cor dessa vai indicar qual é o clima predominante daquela região. Por exemplo, o roxo. O roxo me diz que o clima predominante do sul é o subtropical. Quando eu digo o vermelho, o clima predominante do norte do nosso Brasil é o equatorial. E assim nós vamos entendendo como as legendas se mostram para nós através dos mapas. Bom, a escala, por sua vez, é feita para que a gente saiba quantas vezes o espaço real foi diminuído para caber no mapa. Você já falou sobre isso, então nós vemos um pedacinho ali do espaço do mapa, quantas vezes ele foi diminuído para caber naquele local ali, para você entender que entre Madrid e Valença tem um espaço específico, entre Madrid e Alicante tem um espaço maior um pouquinho do que Valença e assim por diante. A data é de grande importância, pois os espaços estão em constante transformação, seja pela ação das pessoas ou pela própria natureza. Então, nós temos nesse mapa específico lá em cima, ó, Presidente segundo turno 2018. Então, esse mapa nos indica que esse documento foi feito em 2018. Você sabia? A ciência que estuda tudo isso que a gente falou agora, o nome dela é cartografia. Então, cartografia é a ciência que estuda a preparação, a interpretação e a organização dos mapas. O mapa é um modelo reduzido de um lugar. É uma forma de representar a realidade daquele local. Bom, crianças, esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram entender e todas as dúvidas nós tiraremos na nossa aula online, tá bom? Então, não esqueçam de ler as páginas do livro 80 e 81 e realizar as atividades das páginas 82, 83, 84, 85 e 86, tá bom? Beijos e até mais!